Então, para dar um exemplo de antibióticos que a gente usa em hospitais, então eu vou falar sobre pneumonia hospitalar, né? Para a gente poder entrar nesse assunto de antibiótico, né? Então, aqui é só para lembrar que existe o CPIS, Clinical Pulmonary Infection System, Score, desculpa, Clinical Pulmonary Infection Score, ou o score clínico de infecção pulmonar hospitalar. Esse é um score que foi feito há mais de 20 anos para ajudar a gente a arrumar a cabeça do diagnóstico da pneumonia hospitalar. Por quê? Essa das infecções hospitalares é a mais subjetiva, ou seja, cada médico vai achar uma coisa. Só que não dá para a gente ficar com opiniões muito divergentes, porque eu vou escolher um antibiótico com penetração pulmonar ou não, né? Então, para arrumar essa subjetividade, esse score foi feito para dar uma organizada, né? E a gente usa no hospital universitário há bastante tempo, quem trabalha lá pode, ou trabalhou nos outros hospitais, pode passar a usar. Aqui tem o que é considerado nesse score, e mais que 6 é sugestivo de pneumonia hospitalar, né? Para lembrar que sem diagnóstico não há tratamento. Aquela ideia do esquema, faço tudo a um para ver se dá certo, o paciente pode não morrer, mas em vez de melhorar em 2 dias, ele melhora em 5. E o nosso objetivo é dar dar alta dose do antibiótico certo, na posologia certa, para o paciente em 24 horas ficar febril, em 48 horas está muito melhor, né? Então, as soon as possible, ASAP, as soon as possible, né? Então, o diagnóstico microbiológico da pneumonia leva em consideração a cultura de material respiratório, seja escarro, secreção traqueal aspirada do tubo ou lavado broncoalveolar. Essas culturas são todas semi-quantitativas e o laboratório tem que fazer semi-quantitativa cultura. Se ele fizer cultura geral, em colônias, isso não não segue a legislação brasileira, né, e não deve ser considerado. Antes de fazer o exame de cultura para material respiratório, como ela passa por uma área que tem microbiota, né, não é estéreo, o pessoal da bacteriologia faz uma lâmina e se tiver mais de 25 polimorfos nucleares e menos que 10 células epiteliais por campo no aumento de 100, isso é representativo do material respiratório, não é saliva e, portanto, ele procede o exame. Isso parece uma bobagem, porque nos hospitais públicos eles seguem isso à risca, mas nem todos os hospitais fazem e param o exame aí, quando é menos que 20 células polimorfonucleares e mais que 10 células epiteliais. Por quê? Porque é necessário que seja cobrado da conta do doente o exame que foi coletado e processado. Então, acaba tendo um laudo, esse exame, e cabe ao médico saber olhar e saber se aquilo é um exame confiável ou não. Então, é muito importante a gente saber diagnóstico para tratamento, tá? Então, é importante a gente trabalhar com laboratórios que possam fazer a sua melhor técnica, né? Então, aqui eu tenho como exemplo escarro, secção traqueal, lavado broncoalveolar, o cutoff, né? Então, quando for escarro, a partir de 10 a 7 é considerada. Se você aspirou de dentro do tubo do paciente, é 10 a sexta. Se foi lavado broncoalveolar, é 10 a quarta. E isso vai ser validado para cada hospital, né? O minibal não é secreção traqueal. Secreção traqueal, você abre o tubo do doente e coleta a secreção traqueal com um catéter estéreo do tubo, né? Isso é secreção traqueal. Minibal é um catéter imenso, o tamanho do broncoscópio, só que sem o aparelho de broncoscópio e sem a gente ter a ótica. Isso é colocado no doente, precisa de treinamento especial, o paciente é rodado na cama e isso vai seguindo o brônquio lá do doente. Então, é importante que esse exame feito às cegas não vai para a ápice, né? Pode ter alguma dificuldade, na verdade, quando você não está olhando, você não sabe nem se ele foi para a esquerda, se você queria a imagem era a esquerda. Então, isso é muito importante. Por que eu estou falando isso? Porque se o médico não sabe pedir exame, o laboratório não sabe ajudar o doente. Então, você precisa escrever escarro quando o paciente faz espontaneamente a tosse, a secreção traqueal é quando coleta do tubo e o lavado broncoalveolar quando faz a broncoscopia, tá? Então, é importante escrever direito, porque senão o laboratório não consegue ajudar o paciente. E lembrar de sempre escrever se o paciente está usando antibiótico ou não, para o laboratório também poder
ajudar você melhor, porque se existe o uso de antimicrobianos, o laboratório pode descer um cutoff. Em vez de fazer BAL a 10 a quarta, ele pode soltar com 10 a terceira, quer dizer, ela precisa interpretar o que está acontecendo, né? Então, só lembrar, a pessoa do laboratório não tem bola de cristal para saber o que está acontecendo com o doente. É importante que a gente escreva, paciente com febre, acho que é pneumonia hospitalar, está usando meropenem. Só escrever isso, né? Então, falar o que você pensa, que aí eles conseguem te ajudar da melhor maneira possível. Então, o cefepime, que é uma cefalosporina de quarta geração, a única que foi lançada no Brasil, é um antibiótico muito usado para essa indicação, muito usado, né? Para pneumonia hospitalar. Então, vamos falar do medicamento. Ele tem penetração no sistema nervoso central. Lembra que cefalosporina, depois da terceira geração, todos penetram, né? O espectro dele, a gente vai ver a tabelinha de cefalosporina que eu fiz para vocês. E, basicamente, o cefepime sempre foi usado para pneumonia hospitalar, infecções hospitalares, não comunitárias, hospitalares, né? Porque as infecções comunitárias a gente tem outra imensa gama, lista imensa de antibióticos para usar, né? Então, ele tem ação em pseudomonas e ele é muito usado na hematologia e na oncologia para neutropenia febril. Por quê? Porque ele tem ação nas principais bactérias que causam translocação intestinal do neutropênico, que são Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa. Tá? Então, uma sacada que a gente sempre fala é, saiba qual é a lista de antibióticos que tem ação em Pseudomonas aeruginosa. Por quê? Porque são antibióticos que não devem ser usados nunca, a não ser que você tenha hipótese que exista essa infecção. Por que então o cefepime é usado para pneumonia hospitalar? Porque exatamente a pneumonia hospitalar do paciente no ventilador, ela geralmente tem risco, ela sempre tem risco de Pseudomonas. Então, a pneumonia tardia da ventilação mecânica, o que é a pneumonia tardia? Então, pneumonia sem ventilação mecânica não tem risco de Pseudomonas nenhum, tá? Qual é a micróbio que dá infecção pulmonar no paciente que está fora da ventilação mecânica? A mesma da boca. Então, o tratamento é mais ou menos igual da pneumonia comunitária, sem um macrolídeo, porque legionela, clamídia e micoplasma não tem no hospital, tá? Tem legionela no hospital, nos países frios, por questões de água e refrigeração do hospital. É outro planeta, não é o nosso planeta. Nós moramos no outro planeta, a gente mora no hemisfério sul. Os pacientes que vão para respirador, a gente separa em pneumonia precoce e tardia. 5 dias de respirador, até 5 dias é precoce, mais que 5 dias é tardia. 5 a 7, tá? De 0 a 5 a 7 dias é a microbiota da boca. E mais que isso, a microbiota do ambiente hospitalar, que a gente já colocou na boca do paciente, ele está broncoaspirando. Tem hospital que consegue ser bom, que no 10º dia, quando o paciente tem pneumonia, continua sendo pneumococo. São hospitais que conseguiram melhorar o cuidado do doente, conseguem não colocar bactérias do ambiente hospitalar dentro da boca do doente. Isso é uma coisa de cuidado do ambiente e cuidado com o doente, né? Ambiente e doente. De uma maneira geral, se você está trabalhando num hospital que você não é o seu, você só foi dar um plantão em torno de 5 a 7 dias. Se você for de algum hospital, ajude a fazer com que a pseudomonas só entre no doente o mais tarde possível, tá? Então, a pseudomonas é um agente de pneumonia hospitalar de pessoas em ventilação com mais de 5 a 7 dias. Por quê? Respirador. O que tem no respirador? Água para todo lado, né? Então, a gente está falando aqui da cefalosporina de quarta geração, que é um antibiótico que tem ação em gram negativo, gram positivo, e tem um pouquinho de ação em gram em anaeróbios, né? Não tem ação nenhuma sobre os atípicos, e, portanto, é isso que nós estamos falando. Toda vez que a gente prescrever essa gama de antibióticos que está aqui no meio, né? Sulfa, cefalosporina, penicilina de espectro ampliado, glicilciclinas, carbapenemos, os de amplo espectro, que são considerados amplo espectro, porque eles têm ação em gram negativo, gram positivo e anaeróbio, a gente tem que sempre parar e pensar. Não é normal. Não é normal. Eu tenho que ter certeza que é o melhor para o doente. Eu tenho que ter certeza que essa prescrição é o melhor para o doente. Se eu estou prescrevendo porque eu não sei, se eu estou chutando, isso não é a melhor medicina. A melhor medicina é, eu escolhi esse antibiótico porque é o melhor para o paciente, tá? Então, a gente sempre para e pensa quando a gente prescreve essas medicações. Então, toda vez que a gente prescrever esses antibióticos de amplo espectro, a gente tem que parar e pensar. Eu vou dar um exemplo fácil. O paciente tossiu, espirrou no hospital, toma pipitazo. Por quê? Pipitazo trata todas as enterobactérias, as pseudomonas, enterococcus,
áureos, os estreptococos e anaeróbios. É uma bomba atômica, né? Você tem certeza que todos os pacientes que você prescreveu piptazo essa semana precisavam de piptazo? Provavelmente não. Vamos dizer que um entre 10 precisasse de piptazo. E os outros 9? Por que tomaram a bomba atômica? Ah, porque eu não sabia. Então, isso é por isso que nós estamos aqui hoje, para entender como é que prescreve outras coisas, né? Porque, sinceramente, né, para prescrever um antibiótico só, não precisa estudar tanto, né? A gente não precisa estudar tanto. Então, a antibiótico terapia é uma coisa que não é fácil, eu sei. E como é que começa a saber isso tudo? Começa se interessando. Você se inscreveu nesse curso, ok. Depois, ouvindo dos medicamentos, entendendo o espectro, ok. E na sequência, o que eu faço, Simone? Eu vejo um doente, penso. Se eu não souber, eu pergunto para alguém, até aprender. Da mesma forma, eu aprendi o resto da medicina, que não é também agradável para mim, né? Mas eu tive que aprender para ser médica. Então, dessa forma que a gente aprende. Começa com um curso de remédio, para a gente entender o que é, e aos poucos vai aplicando e vai pensando, e forever, né? Porque, como eu falei para vocês, né, tem alguns médicos que são da minha geração para cima, não sabem nada do que eu estou falando para vocês, né? Então é importante também fazer cursos de reciclagem. Os novos antibióticos, só de novos tem mais de 15. Como é que essa pessoa vai aprender se a gente não voltar a estudar, né? Então, toda vez que a gente falar de antibiótico de amplo espectro, a gente para e pensa. Pensa o quê? Estou incomodado. Isso é isso que eu quero fazer mesmo? Eu sei que é o melhor para o paciente. Se eu não sei, eu peço ajuda, né? Então, indo agora para os últimos antibióticos de amplo espectro, que a gente vai usar só em infecção hospitalar, né? Então, os últimos 3 de amplo espectro, os últimos 2 de gram-negativo, os últimos 3 de gram-positivo, né? Então, a gente vai entrar agora nos antibióticos de infecção hospitalar e bactérias multiresistentes propriamente ditas. Então, vamos começar pelo gram-negativo, que é um soco na cara no sentido de que é a coisa mais importante no hemisfério sul, tá? Então, aquela coisa do não existe pecado rasgado debaixo do Equador, né, Caetano Veloso? É isso aí. No hemisfério sul, já foi estudado, cientificamente, a gente fez parte desse estudo, que mostrou que perto do Equador é mais calor, é mais úmido e tem mais bactéria multiresistente. Gram-negativo, desculpa, tem mais bactéria gram-negativo. Se é multiresistente ou não, depende de um monte de fator, mas tem mais bactéria gram-negativa. E no hemisfério norte, Simone, tem mais bactéria gram-positiva. Então, você vê que todas as questões de VRE, MARS, a pneumococo resistente à penicilina, acontecem sempre, né? Pneumococo resistente à penicilina, o rei disso é a Espanha, né? VRE é os Estados Unidos, né? E Marja também os Estados Unidos. Então, cada um tem o que merece. Nós merecemos os gram-negativos, tá? Então, eu fiz aqui uma listinha de antibióticos com eficácia em Pseudomonas aeruginosa. Então, a primeira coisa, nunca use nenhum desses antibióticos, a não ser que seja extremamente necessário. Por quê? Porque quando você prescrever um desses antibióticos, a Pseudomonas que você já colocou no doente do hospital já fica resistente a ele. Então, Pseudomonas é um micróbio, uma bomba atômica, tem dentro do seu genoma todos os mecanismos de resistência que ele expressa quando ele quer, do jeito que ele quer. Não tem como a gente prever. Usou ciclo vai ficar resistente. Não é. Isso é para enterobactéria. Pseudomonas tem todos os mecanismos de resistência no genoma e ele faz o que ele quer. Desde SBL, AMP-C, tudo. Ele faz o que ele quer. Bloqueio da entrada do antibiótico, bloqueio da sistema que bota para fora o mais rápido possível, ele faz o que ela quer. Então, uma super bactéria. A parte boa da Pseudomonas, que Pseudomonas é uma bactéria oportunista, diferente do Staphylo aureus, do Streptococcus pneumoniae ou Piógenes, que são bactérias muito virulentas. Pseudomonas não é uma bactéria super virulenta, ela é oportunista. Então, tem o paciente que é morredor, ele vai lá e dá uma infecção para acabar de empurrar o paciente para a morte, né? Então, aquela história do que é mais fresquinho, Tostines é mais fresquinho porque vende mais, ou porque... Como é que é a piada do Tostines, gente? Porque, esqueci. Tostines é mais fresquinho porque vende mais, ou vende mais porque é mais fresquinho.
É a mesma coisa. O paciente morre porque tem pseudomonas ou a pseudomonas que gosta de paciente morredor. Tem muita gente que estuda isso com relação à inflamação, de pessoas que estão há muito tempo em terapia intensiva, e a sequência de entendimento dessas pessoas é que o paciente mais inflamado é o que tem infecção por pseudomonas. Então, pseudomonas é só uma bactéria oportunista que vai lá dar o peteleco final, né, para o óbito. Então, vamos lá, aminoglicosídeos todos, ciprofloxacino, astreonan, ceftazidima, cefepime, o pipitazo, meropenem, imipenem, colistina e polimixina B. Então, estes antibióticos a gente só deve prescrever se a gente tiver certeza que é melhor para o paciente, porque tem uma lista imensa de antibióticos que não tem ação em pseudomonas que podem ser usados, né? Então, voltando para os nossos remédios, a gente vai falar, então, dentro dos beta-lactâmicos, do grupo do monobactâmico, a gente tem só um antibiótico representando esse grupo, que é o Astreonan. A maioria de vocês nunca ouviu falar, né? O Astreonan, então, é um antibiótico que não tem muito em hospital, porque ele tem um espectro restrito para gram-negativo. E como ele é pouco usado, ele também tem um preço mais salgado, tá? Mas ele é bastante antigo. Então, ele pode ser... Por que todos os hospitais têm um Astreonan guardado? Porque quando o paciente é alérgico à penicilina, como o Astreonan não tem todo o anel beta-lactâmico, ele pode usar Astreonan se necessário. Então, é um antibiótico carta na manga, caso o paciente alérgico piore e precise de um beta-lactâmico. Porque, como eu já avisei a vocês, os beta-lactâmicos são... o grupo dos beta-lactâmicos é um grupo da qual a equipe médica sempre tem muita segurança. A gente tem mais entendimento sobre como usar esse grupo. Então, num paciente grave, às vezes é importante usar um beta-lactâmico, porque se ele é alérgico à penicilina, o Astreonan pode entrar. Então, só lembra que ele só tem ação em gram-negativo, ele não tem ação anaeróbica nem gram-positivo, que é uma coisa bacana, né? Ele é monoespectro, o espectro do antibiótico é estrito, né? E a gente não usa Astreonan empiricamente. A gente espera ver se é sensível. Por quê? Porque existem vários mecanismos de resistência nas bactérias hospitalares que chutam o Astreonan, por exemplo, o SBL, chuta o Astreonan em dois minutos, tá? Então, a gente está frente a uma infecção que o Astreonan foi testado, é sensível, e isso pode ser o melhor para o paciente, ele pode ser usado. Não é um antibiótico que é do gosto usual dos médicos, principalmente os mais novos, né? Provavelmente nunca ouviram falar, tá? Então, ele é indicado para infecções hospitalares causadas por gram-negativos, principalmente nos pacientes graves e que têm alergia à penicilina. Então, já falamos dos monobactâmicos, nos gram-negativos, né? E como a gente vai mudar de assunto, eu queria lembrar do Acinetobacter complexo Baumannii. Então, assim como eu falei que a Pseudomonas é um bicho aquático, onde tiver água, né? Água da hemodiálise, água do respirador, água do mar, água da lente de contato, água da inalação, onde tiver água, ela não fica em lugar seco, ela gosta... Veja, não fui eu que inventei isso, tem que conversar com a Pseudomonas, tá? Não fui eu que inventei isso. O Acinetobacter, por outro lado, então vamos lá, a Pseudomonas está onde tem água. Onde que tem água no hospital? Em UTI, em HD, em hemodiálise, mas quem faz hemodiálise? É o paciente grave, né? Então, o Pseudomonas se encontra em UTI. E uma das coisas que quando a gente quer sumir com a Pseudomonas no ambiente hospitalar, a gente seca a unidade, né? E ela some mesmo. Então, não é uma coisa difícil de fazer. Outro problema dentro do hospital é o Acinetobacter. Também é um gram-negativo, não fermentador da glicose, também é um bicho ruim como a Pseudomonas, o seu genoma é cheio de sacanagem, de mecanismos que ele pode expressar quando ele quer. Também é considerado uma bactéria oportunista, ele não é um causador virulento de infecção, e ele é considerado o Marsa do gram-negativo. Como assim? Ele espalha com muita facilidade. A sacada é que se a gente aumenta a higiene do lugar, limpeza mesmo, desinfecção do ambiente, ele some facilmente. Mas como limpar o hospital não é uma coisa fácil, né? Cheio de fio para todo lado, então tem muitas unidades que vivem este problema, né? Então, o Acinetobacter é a mesma coisa, tem a lista aqui, então o Acinetobacter é a mesma coisa. Eu fiz uma lista aqui para vocês dos antibióticos que têm ação em Acinetobacter e que, portanto, a gente deve evitar usar, graças a Deus que é mais ou menos os mesmos da Pseudomonas, né? A gente deve evitar usar para que o Acinetobacter não fique multiresistente, tá? Então, Acinetobacter multiresistente é igual a óbito, não tem tratamento. E vamos lembrar
que nesse momento a vedete do planeta é KPC. Então, o planeta está inventando antibiótico para KPC. Ninguém está aí se tem antibiótico para Acinetobacter ou não. Então, a gente tem Acinetobacter multiresistente, o paciente vai morrer, porque não tem tratamento e não vai sair nos próximos anos tratamento para isso, porque as pessoas não têm interesse. Como eu falei, de quem é o problema do gram-negativo? É do hemisfério sul. O hemisfério norte está atrás de outra coisa, eles estão preocupados com a vida deles, né? As indústrias farmacêuticas, a grande maioria delas está no hemisfério norte, estão resolvendo o problema deles. E nós temos que resolver o nosso, tá? Então, só para lembrar que tem essa questão da indústria farmacêutica, não tem interesse em... Não é um problema urgente para os outros países isso, né? É um problema para hospitais que não têm infraestrutura, que não têm investimento em prevenção, né? Então, continuando no grupo dos beta-lactâmicos, a gente tem as penicilinas de espectro ampliado, a gente falou das penicilinas normais, originais, falamos das penicilinas sintéticas, que é a ampiamox e a oxacilina, depois a gente foi para a cefalosporina. Então, agora a gente está voltando para as penicilinas, que tem espectro ampliado. Por quê? Porque elas são usadas em hospital para infecção adquirida dentro do hospital, né? Hoje, antes a gente tinha carbanicilina, eu nunca prescrevi isso na minha vida, quando eu nasci já não tinha uso médico mais. A ticarcilina eu usei bastante, ela tem alguns hospitais que ainda usam, e a piperacilina, que é o pipitazo, que todo mundo prescreve para dengue, espinhela caída e dor no pé, né? Então, é isso que eu fico brincando, né? Pipitazo ou tazocin é um antibiótico de amplo espectro. Ele é um pouco menor que o meropenem. Então, por que cargas d'água eu estou fazendo esse malefício com o meu doente, né? Se a resposta é porque eu não sei o que o doente tem, chame alguém para te ajudar, né? Então, indo aqui para o remédio, ele só tem apresentação endovenosa, e 2 eventos adversos são comuns com ele. Diarreia, adivinha por quê? Tudo que é amplo espectro mata os anaeróbios e o paciente tem diarreia como evento adverso, né? Não precisa fazer nada, é só tirar o tazocin que a diarreia some. E uma outra coisa que é muito importante, que ninguém olha, é piorar a plaquetopenia do paciente. No pacientes plaquetopênicos, a gente não deve prescrever pipitazo, porque ela piora. O espectro de ação é para gram-positivos, gram-negativos e anaeróbios, e ele é excelente para pseudomonas. Como ela é uma ampicilina, uma penicilina derivada, uma ampicilina derivada, ele tem ação em enterococos, que é uma sacada, né, desse antibiótico, tá bom? Então, enterococo é um micróbio gram-positivo, né, que é importante a gente saber quem tem ação nele ou não. Basicamente, ninguém tem ação nele, né? Então, é fácil, porque são poucos que têm ação. Então, o tazocin deve ser usado para infecções graves causadas por bactérias que só são sensíveis a ele, tipo, né, como o meropenem, não é? A gente não faz meropenem para qualquer infecção, né? O pipitazo é a mesma coisa. Por que eu estou insistindo nessa tecla? Porque esse é o antibiótico mais mal prescrito dos últimos 3 anos. A gente, sua, né? Então, aquilo, o que o pessoal fala? Assim, tazo assim, não sei o que tem, piptazo, né? Então, não é assim, medicina não é isso. A gente tem que examinar o doente, todo aquele passinho que eu fiz com vocês. Examinar o doente, ver se a infecção é bacteriana, ver qual é a infecção presumida, o micróbio presumido, ver se o piptazo penetra naquele lugar ou não. Lembrar que o piptazo não penetra no sistema central. Se for suspeito de meningite, não faça. Então, tem que examinar o doente, não vai ter jeito de inventar algo que substitua o médico examinando o doente. Vocês podem esquecer. Então, com isso, a gente já acabou as penicilinas, né? Com espectro ampliado, né? Que é a piperacilina com tazobactam. Um outro problema que a gente vê bastante em hospital são bactérias que têm a produção de ESBL, que é aquele mecanismo de resistência que eu falei lá no comecinho da aula, nos primeiros slides, que se chama produção de BL, é beta-lactamase, e ES é de espectro standard in English, é ampliado em português, né? Então, beta-lactamase de espectro ampliado. Isso é uma enzima que as enterobactérias principalmente produzem, principalmente a Klebsiella e a Escherichia coli, e passam a inativar os antibióticos através dessa enzima, tá? Quais antibióticos não são hidrolisados por essa enzima? As quinolonas, os aminoglicosídeos, os carbaphenemas e a tigecyclina. Por que o tazobactam, o piptazo, que nós estamos falando agora dele, está aí com essa estrelinha? Porque, dependendo da enzima, ela produz pouco e o piptazo consegue, porque ele tem, né,
o tazobactam, que é um inibidor de beta-lactamase, consegue inibir a SBL. Porém, algumas cepas no Brasil produzem tanta SBL que nem o tazobactam, que é o inibidor, consegue inibir. Então, cuidado, tá? Depende do estado geral do doente, depende do MIC do piptazo. Se é menos que, em tese, 64, eu só faço até 16 de MIC, a gente fica tranquilo de usar. Por isso que eu falo, não sai dando piptazo, que não é assim. Você tem que entender o que o paciente tem, aonde está, aquele esqueminha, onde está a infecção, qual é o agente presumido, se o piptazo penetra, se tem ação, se blá, 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 tudo igual, tá? Então, essa é uma listinha para a gente ver que quando o paciente tem um micróbio que no teste de sensibilidade vem escrito que é SBL, a gente tem outras classes para usar, né? Entrando então agora nos carbapenemas, que era até há 10 anos atrás a grande classe mais usada para o paciente grave. A gente tinha segurança, tranquilidade de prescrever carbapenem quando o paciente estava grave. Isso tudo foi por água abaixo quando apareceram as carbapenemases. Então é só sem estresse. Carbapenemase, tudo que termina em ase, é enzima que mata o carbapenem, né? Então, quando esse pesadelo apareceu, que foi na década passada, entre 2000 e 2010, no mundo, algumas começaram nos Estados Unidos, outras na Índia, isso tomou um vulto global, né? Porque tudo agora é globalizado, e as enzimas das bactérias multiresistentes têm menos ibope que o vírus do Covid, né? O Covid, tudo bem, que mata bastante gente, as bactérias multiresistentes também matam, mas elas são mais negligenciadas, mas tudo bem. Então, até a década passada, a gente estava feliz. O paciente piorou, acabou a penem, tá tudo tranquilo. O intensivista está tranquilo, o médico assistente está beleza. Só que isso mudou o dia que as carbapenemases chegaram ao planeta Terra. E tem duas histórias. Uma que começou na área hospitalar, que é o KPC, e uma começou na área comunitária, que é a NDM. E a gente falou agora, o mundo vai explodir o mundo, apocalipse sinal. Graças a Deus, o apocalipse sinal vem da virologia, não da minha área, que é a infectologia hospitalar. Tá? Graças a Deus. Não são as bactérias multiresistentes que vão acabar com o planeta. Vocês estão vendo que são vírus que vão acabar com o planeta. Né? Não é, aí eu não posso ajudar, que eu sou uma Hellis infecto-hospitalar. E então, a NDM, que explodiu na comunidade, inicialmente na Índia, depois espalhou para o mundo inteiro, no Brasil não causa infecção comunitária. Por quê? Não sei. Eu não sei, gente. Eu não sei tudo. Graças a Deus isso eu não sei. Que assim eu procuro essa resposta e tem bastante coisa para fazer e estudar. Agora, as KPCs, que começaram em origem hospitalar, elas empestearam o Brasil. No Brasil, eu não sei se é no Brasil ou no Rio de Janeiro, às vezes eu me confundo, no ano de 2009 a gente fez o primeiro diagnóstico e isso empesteou todos os hospitais do Rio de Janeiro. Tá? Então, cada hospital está sofrendo já há 11 anos para controlar essa situação. E qual o impacto clínico disso? Os carbapenemas não têm ação sobre esse mecanismo de resistência. Então, a gente teve que fazer equilíbrio, né, no pratinho lá, jogar bolinha de tênis, ficar equilibrando até que há 2 anos atrás apareceu o primeiro antibiótico para KPC. Então, 11 menos 2 são 9. A gente passou 9 anos vendo muita gente morrer sem antibiótico para dar, tá? Foi bem desagradável. Voltando aos carbapenemas, então, os carbapenemas que existem no mercado do Brasil são 3. O ertapenem, que está separadinho do imipenem e do meropenem por um motivo. O ertapenem é considerado um carbapenema inferior. Por quê? Porque ele não tem ação em pseudiacineto e porque a farmacocinética dele é muito diferente dos outros dois. O ertapenem, assim como o ceftriaxona, se liga muito bem à albumina. E então, isso é uma exceção no beta-lactâmico, que você pode fazer uma vez por dia. Os outros beta-lactâmicos todos, para eles serem eficazes, a gente faz várias vezes por dia, porque aumenta a exposição da bactéria ao antibiótico e essa forma é a forma que o beta-lactâmico é mais eficaz. Como exceção a isso, a gente tem o ceftriaxona, que é uma vez por dia, e o ertapenem, que é uma vez por dia. Os outros, que é o IMI e o mero, precisam ser feitos, eles são prescritos várias vezes por dia, porque eles não têm essa qualidade, essa característica ertapenem. Então, o pessoal chama de carbapenem da primeira geração e carbapenem da segunda geração. Mas não é por ordem de aparecimento, que imipenem é bem antigo, mas é por
indicação, né? Então, o ertapenem é um carbapenem minor, porque ele não tem ação em pseudomonas e acineto. E tudo na vida você pode achar bom e ruim. Ele é minor porque não tem ação, mas o fato de não ter ação em acineto e pseudomonas é bom que não mexe na microbiota. Então, tudo na vida tem dois lados, né? Então, aqui os medicamentos. O ertapenem pode ser feito EV ou intramuscular, geralmente uma vez por dia para os pacientes que estão bem. Ele pode ser usado para... Ele tem amplo espectro, trata todos os gram-positivos, tem ação anaeróbica, trata todas as enterobactérias, incluindo as ESBLs. Ele não tem ação em pseudomonas e acineto. Então, você já viu que geralmente não é usado em UTI. Uma coisa bem importante do ertapenem é que a farmacocinética dele, nos pacientes graves, ela pode ser de 8 em 8 horas, de 12 em 12. Então, nos países onde investem muito diagnóstico, muita medicina e ciência em paciente grave, terapia intensiva, eles fazem dosagem sérica de ertapenem, para você ter uma ideia. Então, isso está estudado, publicado e tal. Então, como a gente não faz dosagem sérica de ertapenem no Brasil, até onde eu saiba, né? A gente não dá ertapenem para paciente grave, porque a gente não sabe a posologia que deveria ser. A gente só dá ertapenem para paciente que não esteja grave e para infecção que não seja grave no paciente normal, tá? Então, acaba que a gente acaba usando para infecção urinária, né? Por quê? Porque a excreção da antibiótica é tão grande na urina que mesmo que seja mais ou menos, ele resolve, né? Então, isso é uma coisa importante de saber, porque acaba ficando subdose, né? Se a gente prescreve uma vez por dia, o paciente está em choque séptico, é uma subdose, né? Ah, qual seria a dose então, Simone? Ninguém sabe, porque tem que fazer dosagem sérica, porque ela é uma dose individualizada. Então, às vezes pode ser 1 grama de 12 em 12, 1 grama de 8 em 8, ninguém sabe. Então, como é que se faz direito? Não faz, né? Porque a gente tem que fazer dosagem sérica de ertapenem e no Brasil a gente não tem essa tecnologia não é difícil de ter, basta gastar o dinheiro, tá? Então, eu, pelo menos, ainda não me organizei para fazer isso, porque eu tive outras prioridades. Com relação ao IME e ao Mero, só para lembrar que no mundo tem o Doripenem, que não tem no Brasil, por falta de interesse da indústria farmacêutica de vender no nosso país. A gente tem o IME e o Mero. Basicamente, eles têm o mesmo espectro, eles tratam todos os gram-positivos, todos os gram-negativos, incluindo o pseudiacineto, todos os SBLs e os anaeróbios. Eles só não tratam bactérias que produzem carbapenemase, né? Em geral, eles são reservados para o paciente grave, né? Então, eu não sei o que o paciente tem, ou ele pode ter uma infecção por uma bactéria Pseudomonas acineta SBL hospitalar, a gente dá um carbapenema. Basicamente, em torno de 2003, 2005, a maioria do país brasileiro, né, do país brasiliano onde a gente mora, começou a optar por fazer meropenem em vez de imipenem. E a resposta disso são duas coisas muito importantes. O meropenem, eu posso aumentar a dose, 8, 10, a dose máxima do meropenem é 6 gramas. Mas se você quiser fazer 8, 10, 12, o paciente aguenta. Não causa nenhum evento adverso grave no doente. Por que a gente precisaria subir tanto a dose, Simone? Porque às vezes o MIC da bactéria é resistente, mas é baixo, 8. A resistência do meropenem é no MIC 4. Ele é 8, é resistente, mas se eu fizer uma dose cavalar, ele atinge esse MIC. Mas, Simone, para que fazer isso? Porque às vezes é a única coisa que você tem para fazer, né? Então, essa facilidade de manuseio do meropenem é um motivo. O segundo motivo é que o meropenem, você fazendo com infusão de 3 horas, ele é muito estável na temperatura ambiente, então você pode confiar que em 3 horas, ele ficando em infusão, não vai ter alteração química na medicação, o que não é igual no imipenem. O imipenem, para fazer em horas de infusão, que é a infusão prolongada, que a gente usa muito isso em hospital, né? O piptazo a gente faz em 3 horas, o meropenem a gente faz em 3 horas, né? De infusão. Então, o imipenem não tem essa estabilidade toda em ambiente normal. Então, precisaria ficar trocando a bolsa e aumenta o trabalho da enfermeira. A outra coisa que me penem, se você aumentar a dose máxima é 2 gramas. Se você fizer mais que 2 gramas, o paciente convulsiona, né? Então, é uma questão, por esse... E outra coisa que no hospital a gente tem que ter todos os antibióticos, né? Se os dois são iguais, a gente tem um. Qual que a gente tem? Aquele que a gente pode mexer e não tem evento adverso, né?
Então, a gente já falou do último grupo de antibióticos que tem amplo espectro, né? E para acabar as glicilciclinas, né? A gente está falando dos carbapenemas, que são os últimos antibióticos ali. Se vocês observarem, a gente tem as glicilciclinas ainda antes do carbapenema. E por que eu não falei da glicilciclina antes do carbapenema, né? Na verdade, a gente tem reservado as glicilciclinas, que é a tizieciclina, para tratamento de ERC, que são as KPCs, né? Desde que elas apareceram, algumas cepas são sensíveis à tizieciclina, e com a tizieciclina ela é inferior ao meropenem ou ao imipenem com relação ao espectro. Mostra que a ordem do espectro vai ficando maior. Em tese, o carbapenem é o antibiótico maior espectro a ser usado até o momento. Porém, como a tigecyclina, que é uma glicilciclina, passou a ser reservada para a ERC, então a gente entende que a glicilciclina fica por último uso depois do meropenem, como se fosse uma ordem de uso, né? Então, o que é ERC? É enterobactéria resistente a carbapenema, existe NDM, OXA 48, GES, KPC, OXA 23, 48, tem milhares de números, né? Então, só voltando às siglas, OXA, NDM, KPC, GES, tem vários, sopa de letrinhas. E cada sopa de letrinha tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, a OXA 23, 48, 71, e cada um no planeta tem a que merece, tá? Então, cada hospital tem que olhar as suas bactérias e ver qual é o gene de resistência do seu. Então, isso é uma fortuna, mas sem isso vai morrer um monte de gente, né? Então, isso que eu estava falando para vocês. Desde que as KPCs ou ERC chegaram na humanidade, a minha profissão tomou um vulto muito mais importante, porque o intensivista fala, eu não quero nem saber, pergunta aí para a Simone o que é para dar, porque esse sopa de letra eu não consegui entender. Então, eles desistiram de entender, porque até então era SPL e dava carbapenem. E agora é um monte de sopa de letras que eles não têm paciência para ficar decorando. Ótimo, né? Facilitou a minha vida. Antes eu tinha que ficar todo dia ali na briga, agora ficou fácil. Eles falam, liga para a Simone e resolve o que ela fizer, o que ela mandar fazer, a gente faz. Então, tomou um vulto, o que eu estou querendo dizer para vocês é que o vulto do conhecimento da resistência bacteriana tomou um vulto que as pessoas não conseguem mais acompanhar, a não ser que faça o que eu faço. Eu só faço isso. Eu tenho prazer de trabalhar com isso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Só faço isso, né? Então, quando as enterobactérias começaram a ficar resistentes a carbapenemas, a gente teve um problema muito grande no país, no planeta. Por quê? Quem é a principal causa de infecção por gram-negativos na comunidade? As enterobactérias, infecção urinária abdominal. E dentro dos hospitais, enterobactérias. Então, a Pseudomonas acineta, elas ficam mais enclausuradas em terapia intensiva. Mas o resto do hospital inteiro, que é o resto de 90% do hospital, é só enterobactéria. Então, quando a gente teve essas enterobactérias com resistência a carbapenemas, o problema da resistência bacteriana saiu da UTI e foi para o hospital inteiro. E aí o negócio pegou fogo, né? Então, até há 2 anos atrás, a gente fazia o quê com as enterobactérias? Testava, diagnosticava, via que produzia enzima, não sabia qual delas era, porque não sabia que o PCR estava disponível já no comércio, mas tinha que convencer o diretor que precisava comprar, e a gente fazia o que dava. Então, o pessoal começou a fazer polimixina, mais amicosídeo, mais TIG, mais mero, dose dobrada, mais trionana, aquela coisa assim, joga para cima, o que der certo deu, seja o que Deus quiser, água benta, né, DTFON, seja o que Deus quiser, né? Aí, na sequência, a gente conseguiu colocar dentro dos hospitais a genotipagem, ou seja, eu sei qual o gene de resistência que está causando aquela resistência a carbapenema. A gente viu que o mais comum no Brasil é KPC, mas existem surtos de OXA, surtos de NDM também. E aí, e como no planeta a KPC foi a mais importante, principalmente nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos desenvolveram um antibiótico para KPC, que é o Casav, tá? Então, até então, a gente usava o que tinha, seja o que Deus quiser, né? Fazia o teste de sensibilidade de antibióticos na bancada e seja o que Deus quiser. Então, só para lembrar que a bancada não é assim, você vai lá, testa e funciona. O antibiótico tem que difundir no agar, o E-teste tem que funcionar, ser validado. Então, o E-teste para tigecyclina e polimexina não é validado porque não funciona. O antibiótico, tanto a TIG como a poli, elas não difundem bem no agar, que é a plaquinha que tem a bactéria. E aí, como é que faz? Aí seja o que Deus quiser, né? Aí a gente chegou no limite da microbiologia, de tecnologia, né?
Então a coisa começou a ficar esquisita e a gente começou a fazer seja o que Deus quiser. Mas vocês não vão viver isso porque o Oscar Zavi chegou já há 2 anos no mundo e no Brasil, né? Então, antes de falar do Casave, a gente vai falar dos grupos das polimixinas. É um grupo que muito antigo, é um antibiótico velho, 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 de 1960. A gente sabe muito pouco dele. Toda a tecnologia de antimicrobianos que a gente tem hoje, liga a albumina, faz uma vez por dia, não tem alteração com o rim ou fígado. Esse é um antibiótico fácil, perfeito, né? Se está dialisando ou não tem alteração na prescrição. Veja quanta coisa a pessoa tem que saber. Se dialisa com filtro de alto fluxo, baixo fluxo, qual é o fluxo da diálise, para ver se quanto é que mexe na... É muito conhecimento, não dá. Assim, é uma conjunção astral para acertar um antibiótico doente. Então, a tecnologia atual de desenvolvimento de remédio é o menos evento adverso, o menos tem que mexer na posologia se o paciente tiver A, B, C, D, o menos interação medicamentosa possível. Então, a polimixina, que é um antibiótico velho, 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 ele não tem nada disso. Basicamente, a gente não sabe nem a posologia certa do remédio. Para vocês terem uma ideia, né? Eu sei que essa é uma coisa que assusta, a gente fica, nossa, como é que a gente pode usar um remédio que não sabe a dose? É isso mesmo, tá? Então, por que não sabe a dose? Porque é um remédio antigo, a gente estava usando mais e teve que voltar a usar por necessidade. Não foi porque a gente quis, né? Então, a polimixina tem várias no mundo, e as de uso humano são a B e a E. A E é vendida como colistina. No mundo inteiro, a colistina é mais usada por falta de conhecimento e por pressão da indústria. No Brasil, tradicionalmente, a gente usou, por acaso da natureza, mais polimixina B. E hoje está todo mundo se rasgando porque a gente, sem querer, escolheu o melhor antibiótico. A gente sabe que a polimixina B é mais eficaz que a colistina. Mas, se você for fazer um PubMed, uma avaliação, levantamento de artigos no PubMed, você vai ver que a publicação de colistina é milionésimamente maior. Por quê? Porque os Estados Unidos burramente escolheu o remédio errado e eles publicam mais que a gente, então tem mais artigos. Mas não quer dizer que seja melhor. A polimixina B é mais eficaz que a colistina, tá? O polimixina B tem colírio, pomada e endovenoso, tá? Ela não ajusta com a insuficiência renal, então a gente faz sempre a mesma dose e ela causa dois problemas que é bom saber. O paciente muda de cor, vai ficando ocre, a pele do doente, e causa também bloqueio neuromuscular. Como em tese, eu, graças a Deus, só uso polimixina em paciente sedado entubado, isso não é uma preocupação que eu tenho. Mas caso você tenha que prescrever um paciente em enfermaria fora de sedação, né, não esteja curarizado, é importante fazer uma dose baixa, que se você fizer dose alta, que a gente faz terapia intensiva, o paciente faz parada respiratória na enfermaria e morre, né? Que a morte não é um evento adverso aceitável, certo? E a colistina, ou a polimixina, é a mesma coisa. Tem apresentação EV e tem apresentação para fazer inalação, tá? Ela também causa bloqueio neuromuscular e hiperpigmentação, isso eu nem sei porque eu nunca prescrevi na minha vida, e ela ajusta diferente do outro remédio com insuficiência renal. Então, tem que ficar fazendo ajuste do remédio, que diálise que usa, que filtra, e tem que ficar fazendo essa coisa toda. É um antibiótico só para gram-negativos, eles não têm ação em gram-positivos anaeróbios, então isso é muito importante. Jamais prescrever polimixina sozinho, né? Empiricamente. Jamais, porque ele não vai... o paciente está com pneumonia, vou prescrever polimixina. Está errado. Polimixina mais alguma coisa. Lembra que pneumococo pode estar sempre no meio da pneumonia mesmo, hospitalar, né? Staphylococcus aureus também. Então, cuidado, ele não trata o resto. E a outra coisa é que a polimixina tem uma penetração péssima no pulmão. Então, se for uma bactéria sensível, o paciente morre, né? Porque é tão ruim o antibiótico, ele penetra tão mal em todo mundo. Mas já que ele é tão ruim, por que vocês usam muito? A gente usa muito por falta de opção, ninguém gosta. A ação da polimixina, ela destrói a parede celular. Imagina isso no corpo inteiro do paciente. Isso é veneno, né? Então, a gente faz isso por falta de opção, né? Existe, então, isso é uma coisa interessante também, que as pessoas acham que tem esquema antibiótico que mata todos os pacientes, né? Todas as bactérias. Que a história assim, eu vou dar vancomycin meropenem que resolve tudo. Isso é de uma ignorância, né? Que dá até pena da pessoa que pensa isso. Tem gente que fala assim, vou fazer polimerivanco que mata tudo. Então, tem bactéria resistente a poli, tem bactéria resistente naturalmente a meropenem, tem bactéria naturalmente gram-positiva resistente a vancomicina. Isso é de uma ignorância.
que dá até pena, não dá nem pena. Eu, no meu caso, eu tenho raiva mesmo, né? Então, a listinha aqui das bactérias que são naturalmente resistentes à polimixina. Então, se você prescreveu polimixina e o paciente não melhorou, fica esperto porque tem resistência natural, como tudo na vida. Então, a Burkholderia cepacia, Serratia, Moraxella, Proteus, Providência e Morganella são naturalmente resistentes. Então, quando você vira uma dessas bactérias com resistência à polimixina, não é, nossa, o bicho é muito resistente. Não, é só a resistência natural. Natural é aquilo que ela veio no planeta com os dinossauros, né? Tá na história daquela bactéria, no gene daquela bactéria, né? Então, basicamente, são antibióticos usados para onde tem acineto, pseudomonas e as enterobactérias resistentes a carbapenemas. Só um detalhe, acineto e pseudomonas ficam pouco resistentes à polimixina. Você tem que usar 10 anos numa unidade para poder ficar resistente. E a KPC não. A gente começou a usar a polimixina em KPC, rapidinho elas ficaram resistentes. Então, isso é um problema, né? Então, como eu falei, o teste de sensibilidade de polimixina é um problema por falta de tecnologia e as enterobactérias KPCs ficam facilmente resistentes à polimixina. Então, fique esperto de não dar polimixina sozinho por aí, porque o paciente vai morrer, né? Essa história do dose pelo MIC é o seguinte, ó, até comentei um pouquinho com vocês na enterobactéria resistente, né? Eu tenho uma enterobactéria resistente ao carbapenema, mas o MIC aproximado que a gente faz pelo Vitek é 8, não é 64, 524. Mais que 64 não dá para dar nada, esquece, né? Não dá para dar meropenem. Mas se tiver 8, se eu fizer 12, 18 gramas, 16 gramas de meropenem, ele provavelmente tem ação. A gente não faz isso com antibiótico sozinho, eu ponho um outro antibiótico junto, mas é possível de tratar. O cefepime eu também posso ir aumentando a dose do antibiótico até 12 gramas, posso fazer em bomba de infusão se eu quiser. Então, isso é para você ter uma ideia que a gente pode mexer um pouquinho com a dose do antibiótico se o MIC é alto ou baixo, né? Então, oxacilina, por exemplo, eu comecei 12 gramas por dia. O paciente está em sepsis franca, está muito grave, eu posso aumentar até 16 e colocar em bomba de infusão, fica 24 horas por dia correndo no sangue do doente. Então, são artimanhas que não é para qualquer um fazer. Pessoas como eu fazemos isso, mas é para vocês ouvirem falar e não achar esquisito, né? Então, a gente vai aumentar a dose ou diminuir a dose segundo a evolução do doente e o MIC. O MIC baixo, você pode abaixar, descalona a dose do antibiótico. O MIC é alto, a gente escalona a dose do antibiótico, tá? Então, isso a gente já faz uns 15 anos, né? Quando a gente entendeu que o MIC da bactéria era importantíssimo para a eficácia do remédio, né? Isso é para vocês ouvirem falar, que a gente fala muito disso. Então, a gente acabou todos os antibióticos para gram-negativos, a gente acabou os carbapenemas, falta, então, os gram-positivos. E a glicilciclina ficou por último, tá?